Capítulo 5. Naamã. Naamã é curado de lepra. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Vou dar uma pausa aqui. Muitas das vezes, irmãos, a gente recebe a palavra de Deus e não conseguimos discernir, ter conhecimento, entendimento do que Deus está falando e da forma do que Deus está falando, e acabamos tomando um caminho errado no nosso pensamento, mesmo achando que estamos indo para o caminho certo. Essa jovem que foi tirada do povo de Israel e levada para junto da casa de Naamã, servindo ali a sua esposa, servindo ali a ele e aos seus, ela não disse que era para ele levar talentos de ouro ou de prata, e nem disse que era para ele procurar o rei lá em Samaria, mas ela disse que era para procurar o profeta. E Naamã, imaginamos nós quantas das vezes doente nós estamos ou desesperado, como é a campanha de portas de emprego aberta, e nós acabamos ficando alegre com algo que nós ouvimos que é para o nosso bem e acabamos nos desviando do foco central. E Naamã sai às pressas para contar ao seu senhor, e o seu senhor, querendo ver o seu homem de guerra, o seu guerreiro ali principal, que venceu grandes batalhas, que mantinha a sua vida ali intacta, pega em sua mente e fala assim: peraí, eu vou mandar tesouros e o rei lá vai te ajudar sim, não vamos impedir que isso aconteça. Só que o caminho não era esse. E o que acontece? Seguindo aqui a palavra do Senhor, diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Mais uma prova, ele estava esperando que o rei viesse curar. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. O que aconteceu? Esse rei em Samaria, ele estava com medo de que Naamã estava ali com outras intenções estas, daquele acordo de paz, seja ela temporária ou duradoura, fosse se acabar, e que daí seria a terra dele invadida pelos sírios e matando ele. E ele começou a se desesperar, e começou ali a rasgar suas roupas e falar: sou eu Deus para dar vida ou para tirar a vida, para curar ou isso, aquilo? E aí imagina Naamã como ele não se encontrava. Sai da sua terra com a esperança de que saiu da voz daquela jovem, de ter a sua vida restaurada, sua lepra curada, e chega ali, bate com a cara na porta. Mas seguindo a palavra do Senhor, diz assim: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aqui começa a segunda parte do querer do Senhor, porque a primeira começa com a jovem,
que era escrava. E a segunda começa quando o profeta vê que o rei está amedrontado, com as roupas rasgadas, mandando Naamã voltar para sua terra, e ele fala: não, deixa vir, que verás que há um profeta nessa terra. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, que mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, Senhor esse com letra maiúscula, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Muitas das vezes nós somos que nem Naamã. Nós estamos na frente de um servo de Deus, com a palavra vinda dos altos céus, pelo próprio Deus, pelo agir do Espírito Santo, e não cremos nem na exortação, nem na correção, nem na entrega da bênção, nada, por causa que nós queremos que ela venha do nosso jeito. Nós queremos escolher a forma que Deus vai agir na nossa vida, com porta de emprego aberta, com cura, com libertação, com transformação, com tudo. Parece que nós realmente precisamos sempre do auxílio do Espírito Santo. Não sabemos orar e nem sabemos interpretar o querer de Deus. E esse homem já tinha tomado com a cara na porta ali na casa do rei. Imagina agora ele chegando e achando que o profeta iria fazer do seu jeito, e ele ouve para fazer de um jeito completamente ao contrário de seus pensamentos. No Rio Jordão, um rio nada limpo, nada bonito. E ele diz assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Deus, ele não veio para escolher os perfeitos, os curados, os intelectuais humanos, não os intelectuais espirituais através do agir de Deus. Porque qualquer um nessa sala aqui hoje, da menor que se encontra aqui ao maior, pode pegar e ir para uma mesa e abrir livros e estudar, e vai ter conhecimento por causa que estudou, por causa que se esforçou. Mas esses conhecimentos, diz a palavra de Paulo, que não tem força espiritual nem para vencer o mal, nem para levar bênçãos, mas os conhecimentos vindo dos altos céus, esses fazem a terra estremecer, o inferno estremecer, o mal bater em retirada, as bênçãos virem até as nossas vidas. E era isso que Naamã ainda não estava enxergando. E seguindo diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Aleluia, glória a Deus. Assim tem que ser a minha e a tua vida, assim tem que ser a vida de todos aqueles que esperam algo do Senhor. Senhor precisou fazer com que o mal que se encontrava na pele daquele homem fosse limpo, não pelas águas do Jordão sujas, mas fosse limpo pela fé. A fé de crer que aquela imundícia que estava na sua carne ia ser limpa ali pela profecia de Eliseu em descer 7 vezes o Jordão sujo. E assim foi que aconteceu na vida de Naamã. E voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, o intuito de Naamã, junto do seu rei que lhe enviou até Samaria, em levar esses presentes, seja ao rei ou seja a Eliseu, era um intuito bom, um intuito de agradecimento.
Mas o Senhor, ele não estava nem naquela época e nem está nos dias de hoje para receber nem ouro e nem prata, nem dinheiro, nem esmola e nem nada que pertence a qualquer um para poder fazer milagre. E o seu servo Eliseu pega e diz o seguinte: disse Naamã, se não queres, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã reconhece que Deus, o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, que enviou seu Filho amado, primogênito, para nascer como homem, morrer na cruz do Calvário, para pagar um alto preço, sendo ele inocente pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, está à destra de Deus Pai, é o único Deus, que o Deus Rimon, a quem ele servia na sua terra, não é nada, e nunca foi nem vai ser nada como outros deuses que buscam feitos de madeira, feitos de gesso, feito de ouro, feito de prata, seja lá o que for, não tem poder nenhum a não ser o nosso Deus. Mas quando ele pega e fala que ele quer levar um pedaço de terra aqui, por maior que seja o seu amor ao Senhor, ele não tem a visão que muitos ainda não têm hoje. Qual é essa visão? Ele achava que esse Deus era um Deus territorial, era um Deus da terra de Israel somente para o povo de Israel. E por isso ele queria levar esse montão de terra, ou para ele lançar no chão e se prostrar diante dessa terra, ou para ele fazer um altar. Mas mal sabia ele que esse Deus, ele é o Deus onipresente, onissuficiente, um Deus que está em qualquer lugar e para todos aqueles que o buscarem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E ele ainda continua falando assim: nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Ele, além de reconhecer que Deus era Deus suficiente, não havia outro, ele sabia que para ele não morrer, ele voltaria para sua terra, e ali o seu rei, quando fosse adorar esse Deus falso Rimon, iria levá-lo junto e iria fazê-lo se prostrar diante desse Deus falso. Mas ele fala para Deus não o julgar, por causa que ele faria isso, vamos dizer assim, para não morrer. E o erro que ele se encontrava aqui achando que é um Deus territorial, muitos ainda se encontram hoje, quando dizem vamos à casa do Senhor adorar ao Senhor, e eles interpretam que a casa do Senhor é uma igreja feita de tijolos, aonde que quando Davi disse assim, muito me alegro quando me convidam para ir na casa do Senhor, naquela época o Senhor tinha uma casa, mas hoje não mais. A casa do Senhor é a moça que está filmando, é a irmã que está na minha direita, é a irmã que está na minha esquerda, é o meu filho, sou eu, é todos os que estão ouvindo essa palavra que creem no Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor não está nem na igreja da direita e nem na igreja da esquerda, porque aquilo é apenas um templo feito de mãos humanas, e ele diz que ele não habita nesses templos. Então nós temos que parar, que o Senhor só vai ouvir as nossas orações quando estivermos nesses locais. Por que que hoje, durante essa quarentena, que já é mais do que quarentena, todos estão adorando em seus lares, todos estão adorando no seu local de trabalho, e isso está sendo permitido? Porque quando os chineses estão escondidos juntos de outros povos, escondidos 2 ou 3 ali buscando ao Senhor, o brasileiro bate palma e glorifica a Deus por eles estarem escondidos. Mas aqui no Brasil, se não tiver enfiado dentro de uma igreja, é o desengrejado. Se não tiver enfiado dentro de uma igreja, é o desviado. O desviado é aquele que larga Jesus Cristo, nome sobre todos os nomes, para adorar Maria, para adorar Aparecida, para adorar Fátima, para adorar qualquer imagem feita por mão humana, aonde que Deus abomina desde o princípio todas essas coisas. Então não vamos errar como Naamã
por falta de sabedoria e conhecimento, achava que precisava de um pouquinho de terra para adorar ao Senhor, onde não precisava nada, a não ser crer num Deus altíssimo e poderoso. E mais do que tudo, a principal e pouco falada é a menina. A menina onde que lá atrás provavelmente foi ensinada por seus pais, por doutores da lei, o verdadeiro amor de Cristo. Porque se não tivermos o verdadeiro amor de Cristo, porta de emprego não vai ser aberta, cura não vai chegar. Porque não adianta eu pedir para o Senhor a porta de emprego aberta para mim e nem a cura para Beltrano, Ciclano ou para mim mesmo, se eu não tiver o verdadeiro amor de Cristo. E essa menina, ela teve isso lá atrás. E onde que é falado isso? Um exemplo muito claro, Mateus 5,44, aonde que diz o seguinte: do amor ao próximo. Eu vou ler aqui do 43 ao 48, mas o 44 é o foco dessa menina. Mateus 5, 43 a 48. Ouviste que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. E isso era o que os fariseus diziam e que muitos até hoje dizem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Olha só o 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Imagina essa menina retirada de seus pais, retirada da sua terra, retirada do seu país, levada como escrava dentro da casa do seu patrão, vendo seu patrão com lepra. Ela não se preocupou em deixar ele morrer com lepra, mas ela se preocupou em anunciar o servo do Senhor, o profeta Eliseu, que estava em Samaria, para que o seu patrão viesse a conhecer através da cura que ela sabia que já iria acontecer com Deus Altíssimo. E muito falta hoje na vida das pessoas que se dizem evangélicas. É tudo: olha, ore por mim, busca por mim, faça por mim, mas se esquece do seu irmão da direita, do seu vizinho, do seu parente, do seu inimigo, principalmente. Porque se a gente não abençoar os nossos inimigos, a gente não vai receber as bênçãos. E continuando: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol para os maus e para os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então aqui o Senhor Jesus já está nos dizendo: abençoe os que vos perseguem, porque senão não adianta. Você não vai falar que é filho de Deus porque ele te nega ser chamado de Pai. Por causa que se você não abençoar aqueles que te perseguem, você não ama. Se você não ama o seu inimigo, como é que você vai amar a Deus, sendo que Deus ama a todos? Deus não faz distinção de um e nem de outro. Só que Deus, ele não pode se contaminar aceitando os nossos erros e continuar nos nossos erros. Por isso que ele corrige. Porque um pai que ama, ele corrige. Então ele corrige a todos. E para finalizar, Efésios 6, do 5 ao 8. Lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Essa jovem, ela era uma serva que é escrava, e ela não se preocupou com a sua vida. Ela se preocupou primeiro com aquele que era seu dono, seu patrão, diante dos ensinamentos do Senhor. É o que falta muito hoje. Nós temos que parar de querer ir para a igreja buscar o milagre do cego de Jericó,
buscar o milagre de Naamã, buscar o milagre de José, buscar o milagre de Jó. Todo mundo quer ter o milagre de Jó, mas ninguém quer passar o tempo lá com lepra, abandonado pela esposa e mandando amaldiçoar o seu Deus e perder todos os seus filhos. É fácil querer as bênçãos que Jó, José receberam, mas viver o que eles passaram, ninguém tem capacidade de falar que quer passar. Mas que nós possamos, através da palavra do Senhor, compreender o seu querer e confiar que nós podemos fazer de tudo para ter emprego, de tudo para ter cura. Mas se não vir a palavra do Deus Altíssimo, nem a porta se abre e nem a cura chega. Mas que quando nós começarmos a deixar de pensar em nós e abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos querem mal, que é o maior ensinamento dessa passagem, é o efeito que a menina fez na casa de seu chefe. A cura, ela já sabia que ia vir. Aí as bênçãos começam a correr atrás de nós. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.